Vamos nessa, entrando ao vivo aqui no Instagram. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live, que a gente vai começar esse projeto agora, juntos. E a intenção desse projeto é fazer com que tenhamos um mais profundo e mais íntimo relacionamento com Deus. E o que nós vamos fazer aqui, basicamente, eu poderia dividir em 3 palavras, né? Comunhão, a gente vai ter uma comunhão, buscar uma comunhão com Deus, comunhão em conjunto aqui. Nós vamos ter Bíblia e oração. E por quê, né? Por que esse esforço de falar todos os dias, às 7 horas da manhã, um pouco das Escrituras, estudar junto um pouco das Escrituras? Eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio. Nós que somos pais, né, se você tem um filho, ou se você minimamente é filho, todos somos filhos, enfim, você sabe que os nossos pais, eles esperam de nós, e você, enquanto pai, espera dos seus filhos obediência. E o objetivo da obediência em si não é apenas satisfazer aquele que ordena, mas também é preservar, proteger aquele que precisa obedecer. Por que nós pedimos para os nossos filhos para que eles nos obedeçam? Não até quando contarmos até 3, mas por que nós pedimos para os nossos filhos para que nos obedeçam de pronto, de imediato? Porque nós sabemos que numa situação de perigo, imagina que a criança está colocando um dedo na tomada, você o proibiu de colocar o dedo na tomada, para o bem dele. É óbvio, você vai colher alegria quando ele manifestar a obediência, mas para o bem dele, para o bem último do seu filho, ele vai ser preservado, a sua vida vai ser preservada se ele obedecer. Ou seja, se ele não colocar o dedo na tomada. Porque nós sabemos que crianças não são suficientes em todo o conhecimento para saber e discernir o que é bom e o que é ruim. Partindo desse pressuposto, se você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, se você não acredita na Bíblia, se você não acredita em Deus como Criador, como Salvador, não vai fazer tanto sentido tudo aquilo que eu vou falar aqui. Mas se você acredita, então você também precisa perceber que esse Deus, ele se faz pai por adoção. A gente vai explicar alguns desses conceitos. Mas ele se faz pai daqueles que creem no seu nome. Todo ser humano é criatura de Deus, segundo a Bíblia. Só que nem todos são filhos. A todos quanto receberam a Jesus Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma coisa que você vai encontrar no texto de hoje, João 1,12. E por sermos filhos, Deus, ele tem um plano, uma meta para nós. E por ele ser o Criador, o mantenedor de todo o universo, por ele ser um Deus ativo em todas as regiões celestes, ele requer de nós obediência. E a obediência, óbvio, vai gerar contentamento em Deus. Ou seja, ele se alegra quando nós manifestamos obediência a ele. Mas também isso repercute para o nosso próprio bem. Essa obediência vai repercutir no bem último de nós, que somos filhos. Porque Deus criou todas as coisas e Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Você pode perceber que existe uma sabedoria bíblica muito clara, em que quando um país, por exemplo, ele é governado por um presidente ou um rei sensato, modesto, humilde, que foca em auxiliar as pessoas mais necessitadas, que é honesto, todas essas características, todos esses pilares, eles derivam de Deus. É isso que Deus quer que nós sejamos. Em última análise, Ele quer que nós nos aproximemos da perfeição do Seu Filho, Jesus Cristo. E por que Ele quer que nós nos aproximemos da perfeição que foi a vida de Jesus? Nós precisamos então nos esforçar para obedecer isso. E para entender como obedecer, é necessário você conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, nós vamos estar pelo menos aqui todos os dias, 7 horas da manhã, juntos, reunidos, para estudar um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Eu vou ter muita liberdade aqui, eu quero que você também tenha, e essa liberdade tem o intuito de a gente poder crescer juntos. Você precisa saber que eu vou manifestar uma fé bíblica, ou seja, eu vou, com temor diante de Deus, procurar aqui transmitir o pouco que eu sei, e eu sei que o que eu sei é pouco, mas o pouco que eu sei que eu tenho abençoado muitas vidas, como a vida da minha família, a vida dos meus alunos na escola dominical, enfim, na minha igreja.
E eu quero poder abençoar a sua vida também, para que você, tendo um conhecimento bíblico, e você precisa entender que eu vou trazer as raízes de uma fé protestante, ou seja, depois da Reforma Protestante, ou a partir dela, eu acredito que nós tivemos uma melhor, mais ajustada interpretação bíblica em relação ao catolicismo. Mas se você é católico, se você, por exemplo, frequenta a missa e você crê em Deus, você é bem-vindo aqui nessa live também, com certeza. Nós vamos estudar a Bíblia. Eu vou me esforçar com temor e tremor diante de Deus para trazer aqui o relato bíblico de forma continuada. Então nós vamos, eu pensei, estava muita dúvida no meu coração, qual livro a gente ia começar a estudar. E é óbvio, eu poderia ter começado de Gênesis, do início de fato, do Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus vir, ou poderia começar em algum livro do Novo Testamento, e foi isso que eu optei por fazer. Nós vamos começar a estudar o Evangelho de João. Tá? Nós temos 4 relatos bíblicos do Evangelho que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem que está na sua Bíblia. Então o Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas e por fim João. E o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, que é conhecido por ser o apóstolo amado de Deus, de Jesus. Um dos mais íntimos apóstolos e discípulos que Jesus cultivou ou arregimentou, né, chamou. E esse apóstolo João, ele foi o mesmo que escreveu ele foi o mesmo que escreveu as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro escatológico, ou seja, que descreve o final dos tempos, Apocalipse. E a gente vai começar por esse Evangelho de João, porque eu pensei que não tem sentido nós começarmos a estudar. Na verdade, teria sentido a gente começar de qualquer outro livro, mas faz mais sentido nós começarmos pelo centro dessa obediência, do porquê nós devemos nos tornar parecidos e quem é o nosso alvo nessa busca de obedecer a Deus e de se tornar mais parecido, que é Jesus Cristo. Então, a gente vai começar toda a Escritura Sagrada, toda a Bíblia, ela fala a respeito de Jesus, mas de forma pontual e específica, a gente vai ver o ministério de Jesus aqui na Terra durante 3 anos. Ele viveu até provavelmente os 33 anos, essa é a estimativa, e ele começou o exercício ministerial dele, ou seja, a fazer de fato aquilo que ele foi posto na terra para fazer a partir dos 30. Então ele passou 3 anos ali treinando pessoas, discipulando pessoas, curando enfermos, fazendo milagres, sinais, dando o exemplo para que ao final desses 3 anos ele pudesse morrer em nosso favor. Esse é o centro do Evangelho. Existe um Deus que criou todas as coisas e que trouxe um padrão perfeito de obediência. Nós, seres humanos, quebramos esse padrão perfeito. Nós pecamos lá em Adão, lá atrás. E é muito fácil eu poder provar que você e eu somos pecadores, né? Se nós transgredimos e não obedecemos aquilo que Deus diz, nós pecamos. E por pecarmos, Deus fez separação entre Ele e nós, porque o pecado, ele destitui a raça humana de Deus. E essa separação, ela só poderia ser suprida através da morte de um inocente. Porque Deus disse lá atrás para Adão, e a gente poderia ter começado nesse texto, né? Enfim, ele disse que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa de falhar em obediência a Deus é morte. Deus estava querendo nos preservar nesse ato de obediência, nos chamando à obediência. E por ser morte, quando Adão e Eva pecaram, quando nós pecamos, a consequência disso tudo é uma ruptura da comunhão plena com Deus. E nós passamos agora a sermos falhos em todos os aspectos, não apenas morais, mas também físicos. Doenças entraram no mundo, enfim. O coronavírus aí, que é um novo vírus, despontou na China, né? Já tem vários casos no mundo inteiro, é uma manifestação do nosso pecado original. Porque antes da queda, antes do pecado de Adão, não existia doença, não existia enfermidade, não existia dor, não existia morte. Então era o cenário perfeito. Deus tinha criado aquele jardim, o jardim do Éden, e tinha posto o homem e a mulher para cultivar o jardim e serem fecundos, ou seja, terem filhos. A manifestação da imagem de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança da sua perfeição.
Perdão aqui. E o pecado, ele faz uma quebra dessa imagem perfeita. É como se nós estivéssemos diante do espelho. Imagina a cena de você se olhar no espelho de forma perfeita e logo depois vem alguém e quebra esse espelho na sua frente. Esse espelho totalmente fragmentado vai revelar, ou seja, ele vai refletir a sua imagem que vai estar desconfigurada por conta do espelho. É mais ou menos o que o pecado fez conosco em relação à imagem e semelhança que nós carregávamos de Deus. O pecado, ele não quebrou o espelho, ou seja, ele quebrou o nosso próprio rosto. O nosso rosto, o espelho está lá intacto, era para refletir a glória de Deus. E o nosso rosto é desconfigurado. E a nossa busca aqui nesse mundo deve ser por voltar a esse padrão, que é um padrão, ou seja, buscar a obediência em Deus. Nós precisamos voltar a nos tornar mais parecidos com Cristo. Essa é a meta de Deus para a nossa educação, para a nossa vida, para a nossa alma. É isso que traz um peso de ouro, de vida eterna. Porque Jesus, esse mesmo Jesus, que veio para morrer, para ser esse sacrifício justo e suficiente pelos nossos pecados. Esse mesmo Jesus, ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, mostrando que tem um poder sobre a morte. E todos aqueles que creem em Jesus, no último dia, ressuscitarão com ele para viver uma eternidade com esse Deus. O conceito de eternidade é muito amplo para nossas mentes, mas ela precisa ser manifesta aqui. Nós temos uma vida talvez longa se tivermos ou chegarmos aos 100 anos. Imagina que uma pessoa que viveu muito, viveu geralmente 100 anos aqui nessa terra. Esses 100 anos são como um sopro, são como uma fagulha de toda a eternidade. É como se fosse um pavio curto de toda a eternidade. Então todas as nossas ações, todas as nossas decisões aqui repercutem na nossa eternidade. Porque se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos obediência a Ele, se buscarmos nos tornarmos mais parecidos com Cristo, vamos colher bênçãos de fato, as bênçãos da obediência, as benesses da obediência. Não quer dizer que nossa vida vai ser mais fácil, mas com certeza ela vai ser mais razoável, ela vai ser agradável a Deus, com certeza ela vai apontar para uma eternidade com esse Deus, com certeza. Buscar obedecer a Deus vai te ajudar em alguns princípios, por exemplo, éticos, morais, no seu trabalho, a maneira como você lida com sua esposa, que é a nossa aplicação última aqui. O intuito, então, primário dessas reuniões aqui, toda hora, todo dia, às 7 horas da manhã, é fazer com que estreitemos o nosso relacionamento com Deus, que para mim é a área mais crucial de todas as áreas da vida humana. Eu divido a vida humana de forma didática apenas, em 6 áreas. O seu relacionamento com Deus, o seu casamento, a sua família, isso repercute na sua relação com seus pais em honra, na maneira como você cria os seus filhos, enfim, todas as outras relações humanas derivam dessa, da família. Então coloco tudo dentro aí desse padrão. Terceira área é a família. A quarta área seria a criação de riqueza e dinheiro, a administração dos seus recursos, literalmente. Deus vai colocar recursos na sua mão. Você pode buscar novas maneiras de desenvolver novos recursos. E esses recursos, ele exige que nós o administremos para a sua glória. E o administremos bem, sejamos administradores fiéis desses recursos. Quarta área, então, riqueza. Quinta área é o seu trabalho, que geralmente é a maneira pela qual Deus provê para o homem a manutenção e os recursos que nós temos. Ou seja, o dinheiro vem do trabalho. Então, o trabalho, a sua carreira, o seu exercício profissional é uma área muito importante da sua vida e da vida humana. E, finalmente, a sexta área, que é a maneira como você lida com o seu corpo físico, a sua vitalidade, a sua disposição, a maneira como você cuida de forma responsável dessa máquina que Deus te deu, que é um recurso. Deus não só nos dá recursos em formato de dinheiro, Ele nos dá recursos todos os dias, como o tempo. As misericórdias dele se renovaram sobre nossas vidas nessa manhã. Ele te deu uma oportunidade de estar aqui comigo, por exemplo. Ele te deu uma oportunidade de abrir os olhos, de entender, de pegar esses códigos linguísticos, que são as minhas palavras aqui, juntar e trazer sentido de forma prática para a sua vida. Então, essas 6 áreas, elas compõem a vida humana. Só que a principal delas, com certeza, e a que repercute em todas as outras, elas têm uma sinergia muito grande. Se eu cuido do meu corpo físico, isso provavelmente vai, não necessariamente significar diretamente, mas vai influenciar positivamente no meu casamento, na maneira como eu lido com meus filhos, vai influenciar positivamente, talvez, na maneira como eu sou produtivo no meu trabalho. Então, assim, essas áreas, elas conversam entre si, mas a principal delas é o seu relacionamento íntimo com Deus, naquilo que tange a sua responsabilidade de buscá-lo todos os dias. Nós temos a responsabilidade de obedecer a Deus. E para obedecermos a esse Deus, para colhermos as bênçãos, as benesses dessa obediência, nós precisamos conhecer esse Deus. E para nós conhecermos esse Deus, nós temos 3 caminhos: Bíblia, oração e
reflexão, meditação na palavra. Bíblia, comunhão e oração. Eu leio a Bíblia para me relacionar com Deus, para ouvir, para saber o que esse Deus ele quer de mim. Eu busco Ele em oração para que Ele aplique essa palavra, essa verdade no meu coração, na minha vida prática. E eu também busco comunhão, que é o exercício prático de me tornar mais parecido com Ele. Ou seja, de aperfeiçoar o meu caráter todos os dias. Essa é a busca que a gente tem que ter. Então estou aqui com o livro de João, tá? O Evangelho de João. A gente vai começar a estudar o Evangelho de João a partir de agora. E eu queria fazer uma oração junto com você e por você também que está aí do outro lado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te orar grato por esse instante, porque eu lancei os fundamentos aqui desse projeto. E, Senhor Deus, eu te peço para que o Senhor abençoe, Senhor Deus. Para que cada pessoa que entrar aqui nessa live, que estiver aqui conosco, nesse horário de 7 horas da manhã, para aprender um pouco mais do Senhor, que cada pessoa, Senhor Deus, seja transformada pela Tua Palavra, assim como eu tenho sido. Ó Deus, molda o nosso coração para que sejamos mais parecidos com Cristo, para que busquemos essa meta que o Senhor reservou para nós. Essa meta que traz bênçãos para nossas vidas, e a maior delas é a vida eterna. Ó Deus, nós queremos viver uma vida íntima com o Senhor e entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor Deus. Nós queremos viver a vida para a Tua glória, para o Teu louvor. Ó Deus, nós queremos experimentar a comunhão com o Deus Criador de todo o universo. Nos ajuda. Se torna acessível a nós aqui através das Escrituras Sagradas, Pai. Manifesta o Teu querer em nós, Pai, todos os dias. E nos faz, Senhor Deus, aprendermos de forma prática nas nossas ações, na nossa vida cotidiana sendo transformada. Nos faz, Senhor Deus, aplicar os conceitos bíblicos, aplicar não apenas princípios, mas a Tua Palavra, que é a verdade, Senhor Deus, ao nosso coração em todas as outras áreas. Que esses momentos de comunhão com o Senhor possa refletir, repercutir, Senhor Deus, reverberar na nossa vida familiar, no nosso casamento, na maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso corpo, na maneira como lidamos com todas as coisas, Senhor Deus, que o Senhor reservou para a vida humana. Nos ajuda, Pai, a sermos mais íntegros e a buscarmos esse padrão de nos tornar mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então, deixa eu ver aqui. Caiu aqui a iluminaçãozinha, só para vocês verem. Tento colocar uma iluminação, apesar da luz natural estar bem legal. Tento colocar uma iluminação aqui para ficar melhor. Então nós vamos lá, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, aí a gente vai começar a estudar João, tá bom? É bem complexo o texto e eu quero te ajudar a interpretar o texto da maneira mais adequada. Então vamos lá, estou aqui com o meu Kindle. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui na sua Bíblia e na minha está com V maiúsculo, né? Letra maiúscula. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Lembra quem é que está escrevendo esse texto? É o evangelista João, o apóstolo João. E aqui ele está se referindo a um outro João, o João Batista, que era primo de sangue de Jesus, filho de Zacarias com Isabel. Isabel era prima de Maria, que foi a mãe de Jesus. Enfim. Então o nome era João. Versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz era Jesus. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu pretendo esticar um pouco esse capítulo, a fim de que a gente chegue
um pouco mais longe. Mas como nós vamos nos reunir aqui todos os dias, e eu fiz uma introdução um pouco mais longa, talvez eu consiga me deter aqui, já que a intenção dessa live é ter 30 minutinhos ali de reflexão. Eu vou procurar me deter nesses 14 primeiros versículos do Evangelho de João, e a partir de amanhã a gente continua no versículo 15 e tudo mais. O fato é, o Evangelista João estava aqui escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, escrita por mais de 40 homens diferentes que não se contradizeram em nenhum aspecto. E esses 40 homens diferentes escreveram de Gênesis, Moisés, né? Moisés escreveu Gênesis, até Apocalipse, João, no intervalo de 16 séculos. Então foram mais ou menos 1.600 anos em que Deus deixou para nós, para o nosso privilégio, para o nosso deleite, para o nosso conhecimento dele, um registro escrito. Percebe o valor, eu quero que você perceba o valor da linguística, né? Teve um esforço muito intenso na Reforma Protestante por traduzir a Bíblia para todas as línguas. Existem algumas línguas, principalmente dialetos de tribos africanas ou qualquer outra tribo, que ainda não possuem a Bíblia na sua linguagem própria. E tendo a sua linguagem própria, a Bíblia ela vai trazer, na sua linguagem, né, segundo os códigos linguísticos que você, enquanto ser humano daquela região, entende, ela vai trazer os conceitos e a palavra de Deus. Então hoje nós temos a Bíblia em português, nós temos a Bíblia em alemão, em russo. Antigamente, na época do catolicismo romano, existia um apego, na época que o catolicismo romano era praticamente a única religião cristã, existia um apego ao latim, que é uma língua que deu origem a várias outras línguas, e é uma língua muito interessante quando você quer estudar um pouco mais a fundo, não apenas a origem da palavra, mas o real sentido dessas palavras. Não é à toa que todo palestrante minimamente bom, quando ele vai trazer uma palavra, ele vai dissecar ela etimologicamente, ele traz o conceito original da palavra, sei lá, na tradução original no latim, e aí ele traz um conceito um pouco mais amplo daquela palavra. Então Deus, ele vai trazer aqui, através desse código linguístico, através dessa comunicação escrita, o padrão que ele reservou para nós, seres humanos. E ele fez isso através de 40 homens distintos, homens pecadores como eu e você, só que ele inspirou esses homens para escreverem toda a verdade de Deus, todos os oráculos de Deus, toda a mente de Deus, digamos assim. Toda a mente é muito ousado da minha parte falar, mas com certeza a Bíblia ela relata tudo aquilo que a gente precisa saber para viver uma vida com Deus, né? A mente de Deus talvez seja até um pouco maior do que está aqui, ou daquilo que nós conseguimos interpretar do que está aqui. Com certeza uma mente incrível, que criou todas as coisas. E aqui ele vai trazer o evangelista João, o apóstolo João amado, escrevendo no final ali, provavelmente o pessoal histórico, né, vai dizer que João escreveu isso mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, mais ou menos por volta de 30 anos depois que Jesus morreu, mais ou menos isso. Ele tinha um exercício pastoral, ele era pastor. João, assim como os outros apóstolos, ele recebeu de Deus esse mandato de cuidar da igreja, de lançar os fundamentos da igreja, e aqui ele estava escrevendo esse evangelho para registrar para a igreja aquilo que ele tinha testemunhado de forma ocular, com seus olhos, na vida de Jesus. Ele conviveu com Jesus por 3 anos, pelo menos. Bebendo água aqui. E aí ele começa: no princípio era Deus, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui está com letra maiúscula, a inicial maiúscula, V maiúscula, porque aponta para a ação de Deus. O verbo é literalmente a palavra. Quando eu e você nós expressamos uma ordenança, ou então quando expressamos uma ação, nós estamos, se você entende um pouquinho aí de português, minimamente, morfologicamente falando, você está se referindo a um verbo. Verbo é a ação. E perdão, aqui minha garganta está falhando. Quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está dizendo que Jesus, ele era a voz de Deus, a palavra de Deus. Quando Deus diz lá no princípio, haja luz, lá no Gênesis você vai ver a descrição de como foi a criação. E Deus diz assim, haja luz é uma ordenança, é uma ação, é um verbo. Aquele ato de Deus ali, nas 3 pessoas da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntos, criando todas as coisas, todo o universo, aquela voz é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Essa voz é que deu vida, ou trouxe existência a todas as coisas. Por isso que ele diz,
No princípio, ou seja, na criação do mundo, a criação de todas as coisas, era o verbo já existia. Ou seja, ele veio da mesma substância de Deus, sendo filho, mas é a mesma substância. Um conceito um pouco complexo para explicar, mas eu preciso passar por ele aqui. E o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Então o verbo era Jesus, e ele era Deus, ele estava com Deus, e ele estava no princípio. Ele estava no princípio com Deus, diz o versículo 2. E o versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. Haja luz, haja separação entre as águas do firmamento e as águas da terra. Façam-se os animais, povoem a terra, os peixes, as aves. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todas essas ações, todas essas palavras são verbos, ordenanças. E todo o universo, todas as moléculas que compõem o nosso corpo, elas obedecem à voz do seu Criador. Eu quero que você reflita sobre uma coisa. Quando Deus disse para os montes, para eles se elevarem a mais alta altura, quando ele fala para os abismos se aprofundarem até o mais profundo de todos os abismos, quando ele fala para uns peixes ou para uma baleia ela se alimentar daquela determinada ordem, quando ele orquestra os corpos celestes e todos os planetas e estrelas de forma inerrante nas suas órbitas, todos esses que são criaturas de Deus, tudo que foi criado por Deus obedece a Deus. A única criatura de Deus que ousa desobedecer a Deus, geralmente, somos nós, seres humanos, por conta do pecado. E nós geralmente nos rebelamos contra Deus. Acho que coisa interessante. E esse Deus, ele dá uma ordenança e as moléculas se juntam e elas obedecem a sua voz. Ele sopra o Espírito Santo, o sopro de vida na narina do ser humano, e ele vem a tornar a alma vivente. Ou seja, ele dá uma ordenança e todas as coisas se fazem, todas as coisas se cumprem, todas as coisas vieram por intermédio dele. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava em quem? No verbo. Em Deus, em Cristo Jesus. Ele está se referindo a Jesus aqui quando ele fala verbo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você já experimentou estar em completa escuridão, em trevas de fato? Você já viveu de repente, não sei se você já entrou na mala de um carro, mas geralmente é um ambiente muito escuro, a ponto de quase que você conseguir tangibilizar aquela densidade ali de escuridão. Quando você está no escuro, você não consegue discernir, você não consegue identificar cores, você não consegue identificar o que está a um palmo da sua frente, quando você está em completa trevas. E Jesus, ele é a luz dos homens. Aquilo que se manifesta é a luz. Quando você consegue enxergar alguma coisa, quando você está vendo aqui no seu celular, você está aqui comigo de repente nessa live, você só está conseguindo enxergar as coisas à sua frente, à sua volta, ao redor desse celular, porque existe luz sendo manifesta. E é isso que Deus está trazendo aqui para nós, através do evangelista João. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz que mostra o caminho. Você só consegue desviar de uma pedra se você estiver vendo isso. Você só consegue ver se tiver luz. Então Jesus é essa luz dos homens. E ele fala que a luz, ela resplandece nas trevas. Um feixe pequeno de luz, imagina aí que você pegou o seu celular e abriu a lanterna dentro da mala de um carro, você está lá em densas trevas, escuridão completa, você pegou o seu celular e colocou a lanterna, você colocou uma luzinha como essa que está aqui na frente do meu celular. Você consegue ver, mesmo não nitidamente todas as coisas, dependendo da intensidade da luz, mas você consegue já ver algumas coisas, você já consegue ter noção, procurar a abertura dessa mala ou algo do tipo. Mas se não tiver luz, você não consegue enxergar. E aí ele traz aqui, João traz aqui. A luz resplandece nas trevas. Ela brilha nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Esse termo aqui, prevaleceram, está no passado mesmo. Ou seja, Jesus, ele é a luz e ele suplantou as trevas. Ele trouxe vida e iluminação para as nossas vidas, para as nossas almas, para os seres humanos. E aí ele começa aqui o relato de outro João. Versículo 6 ele diz... Ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Quem é a luz? Jesus.
a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, ele foi chamado por Deus para um exercício ministerial importante, singular, e esse chamamento fez com que João pregasse as boas novas, que o reino de Deus estava chegando, se aproximando. João, ele foi concebido através de Zacarias e Isabel, são as mães, você vai encontrar esse relato de forma mais detalhada no Evangelho de Lucas, que é um livro um pouco antes desse de João, aqui na ordem, né, do Novo Testamento. E Isabel, ela carregou no ventre um ser muito especial, que era João Batista. Jesus diz que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior que João Batista. E ele era um homem simples, um nazireu. Ele tinha feito um voto na época judaica, na cultura semítica, existia um voto de nazeriato, eu esqueci o nome agora, mas enfim, o fato é que pessoas que faziam esse voto se tornavam nazireus, ou seja, elas não podiam passar navalha na cabeça. Então João Batista nunca tinha passado navalha na cabeça. Quando digo navalha é cortar o cabelo, literalmente, então o cabelo dele era longo, provavelmente. E ele também se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, enfim, ele tinha uma dieta muito exclusiva. E ele, no exercício ministerial enquanto adulto, ele tinha sido chamado para preparar o caminho de Jesus. Jesus, ele é 6 meses mais novo que João Batista. Segundo mostra lá o relato de Lucas, Maria, quando recebeu a obra do Espírito Santo no seu ventre, ela não tinha conhecido nenhum homem ainda, ela era uma virgem, como foi a promessa que Deus tinha feito, que de uma virgem nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria o poder das trevas, que resplandeceria como luz. Então, quando Maria recebeu no seu ventre, né, a obra do Espírito Santo, Jesus, ela foi ter com Isabel, ela foi lá visitar a sua prima. E o relato de Lucas diz que quando Isabel já estava grávida de 6 meses, né, de João Batista, quando Maria chegou, imagina aí que ela tinha nem um mês de concepção, o feto estava ali, né, enfim, se desenvolvendo, mas já era um ser vivente, porque João Batista, no interior, na barriga de 6 meses, imagina uma barriguinha de 6 meses aí de Isabel, ele estremeceu dentro de Isabel, quando ele contemplou Maria, enfim, e mais especificamente quem estava dentro da barriga de Maria, que era Jesus. Então João Batista, ele é 6 meses mais velho que Jesus, e ele veio para apontar o caminho de Jesus. Ele veio para preparar o povo de Israel, preparar as pessoas. Jesus veio para um povo específico, a gente vai entender isso aqui agora, para o povo de Israel, o povo judeu, e esse povo estava simplesmente dislexo em relação às coisas de Deus. Eles não estavam atentos às promessas de Deus, eles não estavam com o coração aquecidos para a vinda do Messias. Eles tinham recebido uma promessa desde lá de Adão, desde lá de Eva, a promessa de que existiria um Salvador, aquele que iria, de fato, esmagar o nosso maior inimigo, a morte. A morte entrou pelo nosso pecado, entrou no mundo pelo nosso pecado. E eles tinham recebido essa promessa, viria um descendente de Eva, nascido de mulher, literalmente, que iria esmagar, que ia ser perfeito, que iria nos salvar, possibilitar essa volta à comunhão com Deus, possibilitar essa restauração da imagem e semelhança que Deus projetou em nós. Então, João Batista veio para preparar Jesus, preparar o povo ali, que estava desatento às coisas de Deus, nada mais semelhante do que os nossos dias, né? Como as pessoas estão desatentas às coisas de Deus. E ele veio para preparar, para exortar, para chamar as pessoas à realidade, e dizer assim, ó, chacoalhar as pessoas, dizendo assim, ó, o Messias está vindo, e você precisa estar atento às coisas dos céus, você precisa estar atento às coisas eternas, enfim. Então ele veio para testificar da luz, alguém que dá testemunho da luz, alguém que fala as verdades da luz, e a luz era Jesus, a saber, a verdadeira luz. João está falando aqui no versículo 9, que vindo ao mundo ilumina a todo homem, ou seja, a luz ilumina a todo homem. Aí ele conclui no versículo 10, o verbo estava no mundo, ou seja, ele já era existente ali, Jesus já tinha nascido, João já está descrevendo aqui que ele nasceu, ele disse que estava lá no princípio, e agora esse Deus, sendo infinito, ele se limita num corpo humano. Imagina aí que o corpo humano, uma pessoa muito grande, ela tem 1,90 m ou 2 metros na nossa realidade, né? Enfim, Jesus provavelmente
não quero especular nada muito específico, mas provavelmente ele tinha uma altura normal, de um ser humano normal, 1,80m, 1,70m, 1,60m, sei lá. E esse Deus infinito em sabedoria, esse que tinha criado todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, ele agora estava resumido, entre aspas, dentro de um corpo físico, um corpo humano, um corpo que poderia padecer até mesmo doenças, o que for, sofrer dores emocionais até, o que acontece com Jesus lá perto da crucificação. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. E aí ele diz aqui, ó, o verbo já estava no mundo. Deixa eu ver se volta. Boa. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio do verbo dele. Mas o mundo não o conheceu. O que ele está dizendo aqui do mundo? Ele está falando do planeta Terra, é isso? Não, ele está se referindo às pessoas do mundo. Então, ele estava no mundo, ele estava na região. O mundo aqui no Evangelho de João, ele tem, se eu não estou enganado, 6 conotações diferentes. Quando você vê a palavra mundo, não necessariamente ele está falando do planeta Terra. Ele não necessariamente está falando de todas as pessoas do mundo. Ele não necessariamente... Então, tem 6 conotações diferentes aqui. E aqui nesse texto a gente percebe algumas. O verbo estava no mundo, ou seja, ele estava aqui, habitando entre nós, nesse planeta. O mundo, ou seja, o planeta e toda a criação foi feita por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, a sua criação, principalmente no que se refere aos seres humanos, né? Nós somos as únicas criaturas rebeldes de Deus. E mesmo assim ele nos amou a ponto de mandar o seu filho morrer, não por animais, não por anjos, não por qualquer ser vivo que não fosse o ser humano. Ele veio morrer por nós, seres humanos. Tamanho o amor de Deus pela sua própria imagem e semelhança em nós. Tamanho o seu amor pelo ser humano, de fato. Então, o verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu, ou seja, o mundo não estava atento, não percebeu ele. Lembre que João está escrevendo isso depois que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele já era um apóstolo, enfim, João já era um apóstolo aqui. E aí ele diz no versículo 11, veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para o que era seu, todas as coisas foram feitas por ele, então por direito são dele. Se você faz alguma coisa, se você cria alguma coisa, essa coisa é por direito sua. Se você tem um filho, nenhum juiz vai chegar e dizer assim, vem cá, acho que você não tem direito sobre o seu filho, não. Você não vai ter a oportunidade de criar o seu filho. Não, nenhum juiz vai fazer isso, porque razoavelmente, se você tem um filho, seja qual for a sua condição, o direito, não de posse, mas o direito de cuidar dessa criança vai ser seu. Uma sociedade saudável minimamente vai preservar esse direito, né? E vai proteger, no caso, a criança, caso você não esteja exercendo corretamente esse direito, ou minimamente no que tange ao padrão comum aí de coisas corretas. E aí ele diz aqui, veio para o que era seu, Deus tinha criado todas as coisas e os seus não o receberam. Mas olha esse adendo aqui, aí eu vou fechar esse nosso momento de reflexão. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que eram seus, os judeus, ou a maior parte deles, entenda que nem todos os judeus crucificaram a Jesus, não é à toa que Jesus escolheu dentre os apóstolos judeus. Ou seja, os seus discípulos, eles eram judeus, eram da região ali de Israel. Mas de forma geral, o seu povo, os judeus, foram eles que rejeitaram Jesus, foram eles que crucificaram Jesus. Aí ele diz aqui, mas a todos quantos receberam, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, calma aí, Gabriel. Então, Deus deu o poder de serem feitos filhos dele, todos quantos receberam, exatamente. Então, se você crê em Cristo, você recebe. Se você crê que Jesus é o seu Salvador, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, se você crê nisso, Deus te dá o poder de se formar, de ser feito filho dele. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos. Aprenda isso. Quando você vê aquela placa de caminhão na próxima vez, também sou filho de Deus, sou irmão de Jesus, será que sou fraco? Provavelmente sou uma pessoa que minimamente não entendeu ainda esse conceito bíblico. Todos somos criaturas de Deus, mas filhos só recebem o poder de serem feitos filhos de Deus aqueles que receberam a Jesus, que receberam aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, Jesus Cristo. Então, ele diz aqui, ele resume no versículo 13 uma coisa que é um pouco complexa, mas eu acho interessante, e eu preciso mencionar isso.
Esses que creram em Jesus parece uma ação humana, né? E é de fato uma ação humana. Você e eu precisamos crer em Jesus, crer nessa palavra de Deus, nos relacionar com esse Deus, buscar obediência e colhermos vida eterna e bênçãos também em todos os aspectos da nossa vida. Mas essas pessoas que creram em Jesus, que tomaram essa atitude, essa decisão de crer em Jesus, olha só que interessante. Ele diz no versículo 13, essas pessoas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está querendo dizer? Todos nós somos filhos. Eu e você, nós só existimos porque somos filhos. Já vai, filho? Aí. Deixa eu passar aqui. Vou dar um bicho. Bom trabalho, tá? Então todos nós somos filhos de alguém. Nós só existimos porque nós fomos feitos filhos, né? Enfim, você tem um pai e uma mãe, minimamente. Não estou nem me referindo ao aspecto de criação, de gestação, de cuidado. Estou me referindo mesmo de que foi necessário que o homem ou a mulher se deitassem, ou minimamente o sêmen fecundasse ali, o sêmen do homem fecundasse ali o óvulo da mulher, e a partir daquilo, aquele zigoto, ou aquele feto se alojou na parede do útero de uma mulher, e ali se formou, e teve a incubação, até vir a existir. Então, nós somos frutos de outros seres humanos, literalmente. Veja que coisa, todos nós nascemos do homem. Só que o que ele está querendo dizer do homem aqui, né? Quando ele diz que as pessoas que creem em Jesus não nasceram do homem, nem da vontade da carne, nem do sangue, nasceram de Deus, ele está querendo dizer o seguinte, que desde o princípio, esse Deus ele já tinha formado eles. Ele já tinha meio que escolhido eles. Tá? Deixando muito claro aqui. Essa é uma doutrina que caminha juntas. Essas duas doutrinas que muitas vezes foram conflituosas, e são muitas vezes. E eu não quero aqui fazer uma distinção sobre predestinação ou entrar em outros conceitos nesse início. Eu não quero mencionar isso dessa forma. Mas eu quero que você saiba que existem essas duas doutrinas, né? A doutrina da eleição e a doutrina da predestinação, no caso, e a doutrina de que o homem pode escolher a Deus, enfim. Eu acredito que aqui esse texto ele une esses dois conceitos. De fato, o homem tem uma responsabilidade de buscar a Deus, de tomar a decisão. Se você está aqui agora, nesse momento, é porque você tomou a decisão de repente, se aproximar um pouco mais de Deus, ou de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre esse livro, não apenas histórico, mas sagrado. Se você tomar essa decisão, foi uma decisão racional, que você de repente acordou e disse assim, pô, vou me juntar com o Gabriel nessa loucura aí, nesse projeto de aprender mais de Deus, de me relacionar melhor com Deus. Mas o fato é que essas pessoas que creram em Jesus, elas não nasceram do homem no sentido de... Elas não são frutos da carnalidade humana, elas não são frutos da obra do pecado do homem. Elas são feitos filhos de Deus, elas vieram de Deus. E aquela pessoa que nasce, ela não escolhe onde nasce, nem como nasce. Eu e você, nós não escolhemos a nossa cor dos olhos, nós não escolhemos o nosso tipo de cabelo, nossa cor de pele, nós não escolhemos a altura que chegaríamos, ou o peso o qual nascemos, nós não escolhemos isso. Nós simplesmente nascemos, nós não escolhemos pais a Deus, sinceramente. Ou você lembra de quando Deus estava de repente escolhendo para nascer de uma família, ele perguntou assim, Gabriel, vem cá. Eu não lembro disso ter acontecido não, gente, mas enfim. Gabriel, vem cá, você quer nascer de quem? Valdilene e Robson, né? Opa, legal, vou botar aqui, vou unir eles dois e agora você vai nascer deles. Eu não escolhi nascer. Eu não escolhi nascer. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que aqueles que creem em Jesus, na verdade, o ato de escolherem a Jesus repercute ou reflete que eles já tinham sido escolhidos antes. Por isso que Jesus vai dizer lá na frente, nesse mesmo evangelho, que não foste vós que me escolhestes a mim. Jesus está dizendo para os discípulos, não foram vocês que me escolheram a mim. Eu, porém, vos escolhi a vós outros, ou seja, eu escolhi vocês antes mesmo da fundação do mundo. Jesus vai dizer isso. Então, aqueles que creem em Jesus não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, ou seja, eles não são fruto necessariamente do pecado, apesar de serem pecadores, mas eles nasceram desde o princípio, na sua origem, de Deus. Eles são feitos filhos de Deus. Finalmente, versículo 14. E ele conclui, né, o versículo 14 aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o verbo, lembra lá que ele se refere ao verbo a Jesus, se fez carne, ou seja, ele se colocou
limitado num corpo humano, ele que era infinito em todos os aspectos, sendo Deus, criador de todas as coisas, que não tinha corpo físico, se limitou num corpo físico humano e inclusive suscetível à corrupção no sentido de doenças e outras coisas. E esse verbo, esse Cristo se fez carne e ele habitou entre nós. Olha o que ele diz, olha o que João diz, tá? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João está dizendo, ou está dando testemunho aqui, João o apóstolo, de que ele viu a Jesus. E ele viu esse ser infinito, mesmo resumido ali num corpo humano, mas o Deus de toda a sabedoria, o Deus que arquitetou todas as obras de todo o universo, todas as estrelas, ele posicionou cada uma delas na sua devida órbita, ele planejou como seria a composição de átomos, moléculas, elétrons, prótons. Se você entende um pouco mais disso, você vai saber que nós somos feitos dessas coisas. Ele determinou como ia funcionar cada órgão humano, os seus olhos, o seu entendimento, o seu cérebro, as partes emocionais do seu cérebro, enfim. Ele determinou todas as coisas. Esse Deus cheio de sabedoria, ele habitou entre nós durante 33 anos, com um objetivo específico de morrer por nós, para nos salvar. Porque através da sua morte, a morte de Jesus, é que nós podemos crer nele, é que nós podemos nos aproximar dele, é que nós podemos restaurar essa imagem e semelhança que foi destruída por conta do pecado. Eu e você, nós fomos feitos para sermos iguais a Deus. Fomos feitos, não para sermos iguais a Deus em glória, em louvor, que somos dignos de aceitação, algo do tipo. Não, ele é digno de aceitação, ele é digno de louvor, de toda glória, de toda riqueza, de toda majestade. Mas nós fomos feitos à imagem dele. E quanto mais nós crescemos em nos tornar parecidos com Cristo, quanto mais nós nos esforçamos por isso, mais, entenda isso, mais nós colhemos alegria. Porque eu queria trazer um conceito para vocês aqui, para a gente finalizar esse nosso momento de estudo. O conceito é de que não existe felicidade fora ou longe da obediência a Deus. Toda felicidade se resume em obedecer a Deus, em buscar esse processo de se tornar mais parecido com Cristo. E esse é o nosso esforço aqui todas as manhãs. Amanhã nós vamos continuar o Evangelho de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Eu vou fazer um apanhado rápido do que a gente viu até o 14, e a partir do 15 eu espero amanhã a gente terminar esse primeiro capítulo, tá bom? Então todos os dias nós vamos nos encontrar aqui para estudar um pouco mais sobre a Bíblia. E quais são as aplicações, práticas que a gente pode colher desse texto? É de que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, veio com um propósito. Sendo Jesus, se tornando carne, veio com um propósito de nos salvar, de restaurar a nossa comunhão com Deus, de fazer com que nós pudéssemos restaurar essa imagem e semelhança que Deus projetou em nós. E dessa forma pudéssemos escolher não só a vida eterna, porque longe, a parte de Cristo, não existe vida eterna, e sim morte eterna no inferno, mas pudéssemos escolher vida eterna e uma vida abundante aqui nessa terra também. Uma vida abundante enquanto nós passarmos, 80 anos aqui, ou 100 anos, o que for. Não sei quanto tempo você e eu vamos viver, pode ser que venhamos a morrer amanhã, inclusive, ou hoje. Tudo pode acontecer, você viu aí Kobe Bryant, esses dias, 41 anos, um cara muito saudável, um cara ativo, e morreu num acidente de helicóptero, enfim. Podia ter sido um câncer, podia ter sido em todos os dias. Nós somos suscetíveis a essas coisas. Então, morrendo longe de Deus, ou a parte de Cristo, você vai colher morte eterna, inferno, porque você está destituído de Deus. E para você ter comunhão com Deus, de fato, você precisa crer no sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, a todos que o receberam, esses, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos, com a ilustração bíblica, eles vão colher, eles vão poder desfrutar de uma vida eterna, de uma comunhão plena com Deus, eternamente. E lá no céu, segundo o próprio João vai dizer, o evangelista lá em Apocalipse, não vai haver choro, tristeza, rancor, medo, pecado, dor. Não vai haver isso. Sim, apenas alegria. Nós vamos escolher apenas alegria, contentamento, satisfação, plenitude, por estarmos ali nos relacionando sem impedimentos, sem estarmos condicionados ao pecado da nossa própria carne, nos relacionando com esse Deus infinito em sabedoria e em glória, tá bom? Então o fato é que Deus, ele veio em glória
para os que eram seus. Os seus não o receberam, mas os que o receberam, Deus deu a eles o poder de serem filhos de Deus. Então, nem todos somos filhos, somos criaturas todos, e aqueles que creem em Jesus, Deus dá a eles o direito, o poder. É como se fosse um dom de Deus. O direito de serem feitos filhos. E o filho busca imitar o seu pai. Como uma criança que, de repente, vai vendo as pegadas do seu pai indo na sua frente no campo, e essa criança vai procurando, mesmo cambaleando, mesmo sendo falha, ainda não andando, não tendo o mesmo passo largo que o seu pai, ela tenta caminhar nas pisaduras, nas pegadas do seu pai. É isso que a gente vai fazer aqui. Para que dessa forma tenhamos não apenas alegria e contentamento na certeza de salvação e vida eterna, que é a principal coisa, mas possamos também aplicar toda a sabedoria bíblica, toda a sabedoria desse Deus que criou todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. Assim como um pai sabe o que é melhor para o filho, geralmente, pelo menos na sua terra infância, Deus sabe o que é melhor para nós, como Criador, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que nós colhemos alegria quando nós somos educados, íntegros, quando nós somos obedientes a Ele. E Ele sabe que nós colhemos infortúnio, dor, morte, desprazer, quando nós simplesmente desobedecemos a Ele, ou somos fraudulentos, ou somos roubadores, ou algo do tipo. Então, todas as vezes que nós estivermos nos aproximando de nos tornar mais parecidos com Cristo, nós vamos colher mais e mais alegria em Deus. Isso não significa que vamos enfrentar mais facilidades ou ter facilidades, mas significa que nós vamos progredir em colher felicidade apesar dos infortúnios e das aflições dessa vida. Eu e você, nós vamos passar por aflições. Não é porque eu creio em Cristo que eu não vou ficar doente, esquece isso. Não é porque eu creio em Cristo que eu não vou passar aperto financeiro. Não é porque eu creio em Cristo que eu não vou enfrentar dificuldades na minha própria carne e no meu casamento. Ou dificuldades com meus filhos. Não, você vai enfrentar dificuldades. A questão é que enfrentar essas dificuldades com alguém, com Deus, o Deus criador de todas as coisas, e que te instrui como, a maneira como você deve lidar com os seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu corpo, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, vai ser muito melhor. Além de ter vida eterna, você vai poder aplicar esses conceitos e desfrutar de uma vida abundante aqui na Terra. Tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso esforço. Estou muito feliz que você esteve aqui comigo. Algumas pessoas ficaram aí do começo até o final. E eu espero verdadeiramente que nós possamos crescer juntos nesse relacionamento com Cristo, nesse relacionamento com Deus, e nos tornar mais parecidos com Ele a partir do conhecimento de Deus na sua Escritura Sagrada, na sua Palavra, e nós possamos, a partir disso, aplicando esses conceitos em nossas vidas, desfrutarmos de fato de uma vida abundante em todas as áreas, a vida que Deus quer que eu e você vivamos para Ele, tá bom? Vou encerrar com a oração então. Senhor Deus, eu te agradeço profundamente por todas as pessoas que estiveram aqui presentes nessa live, por todos que se esforçaram, Senhor Deus, por 7 horas da manhã entrarem ao vivo comigo aqui. Permita que essas mesmas pessoas estejam amanhã ávidas por aprender um pouco mais desse Evangelho, do Evangelho de João, e possamos aprender a nos relacionar mais intimamente com o Senhor. Ó Deus, aplique essas verdades ao nosso coração, nos dá temor a Deus, nos dá temor ao Senhor, nos dá alegria e contentamento em sabermos que o Senhor, sendo a luz dos homens, se manifestou a nós cheio de graça, cheio de glória e de bondade, Pai. E o Senhor é o Deus de toda a verdade, que cuida de nós. Ó Deus, nos faz obedecermos ao Senhor em todas as coisas e colhermos não apenas vida eterna com Cristo, mas possamos colher também uma vida que glorifica o Teu nome em todos os aspectos e uma vida alegre, abundante, feliz, plena. Ó Deus, abençoa a vida de cada um aqui, que essas verdades possam ser transformadoras em nossas vidas e que todos os dias possamos nos reunir aqui, Senhor Deus, para aprendermos mais do Senhor. Abençoa essas pessoas que estão ali do outro lado, estão assistindo também a live, para que elas possam compartilhar dessas verdades com os seus próximos, com as suas famílias, compartilhar de repente essa live, para que mais e mais pessoas possam se juntar a nós nesse processo de crescimento, de estudar as Escrituras Sagradas. E faz, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, com que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor. Possamos testemunhar do Teu Evangelho e possamos crescer e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus é o que eu te oro, eu te peço, confiado nos méritos dele, que é o nosso Salvador. Eu te oro assim em nome de Jesus, Pai. Amém. É isso, galera. Obrigado, tá, pela sua participação, por ter estado aqui. Amanhã a gente volta, provavelmente às 6h50, 7 horas, todo dia nesse horário. Eu vou me esforçar para que nesse horário a gente possa estar junto, tá bom? Então é isso. Vamos junto. Deus abençoe vocês. Agora eu vou entrar em outra live sobre outro assunto em outra conta no Instagram. Tá bom? Sucesso para vocês. Espero que vocês tenham um dia incrível, que vocês
ainda busquem a Deus individualmente, né? Pegue a sua Bíblia, leia, de repente leia esse mesmo texto, ou leia algum outro texto, ore, converse com Deus, peça para que Ele aplique as verdades e a sabedoria dele na sua vida, tá bom? Se relacione com esse Deus. Se torne mais parecido com Ele nesse dia. É a minha oração por você, é o meu esforço aqui, e eu vou procurar colocar cada uma dessas lives também lá no meu canal do YouTube, Gabriel CBO, para você poder, de repente, reassistir ou poder compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então é isso, valeu, tamo junto, grande abraço, Deus abençoe vocês, valeu!